Realmente, esse é um dos pontos mais cegos que fazem a gente não conseguir emagrecer. Porque o que acontece? O que é a condição atual, né? É como o seu corpo físico está no momento. E, poxa, de repente eu deixo de fazer uma trilha porque, sei lá, eu tenho dor no joelho e não consigo caminhar. Aí eu tenho artrose e não consigo fazer exercício direito, minha coluna dói, alguma coisa incomoda. A limitação existe? Existe. É maneiro? Cara, não é maneiro. Não é legal. Mas isso, o fator que te limita a fazer exercício, também não pode ser uma bengala na sua vida. Não pode ser usado como pretexto para você não fazer exercício. O que acontece é que muita gente usa as condições que ela tem no momento, né, de saúde, de qualquer outra coisa, para argumentar com a própria cabeça justificativas para não fazer atividade física. Quem nunca ouviu aquela, ou nunca se pegou pensando, né, nessa situação assim, poxa, eu até quero começar a fazer exercício, mas eu não posso caminhar porque o meu joelho me incomoda. Eu não posso treinar porque a minha coluna dói. A gente vai criando, né, mirabolando justificativas na nossa cabeça para justamente sabotar a gente. Isso é ponto realmente sabotador, hein, gente? Fizeram um estudo científico sobre o pensamento que passa ao longo da cabeça do ser humano, né? E a conclusão do estudo foi a seguinte: o cérebro humano, ele tem, em média, cerca de 50 mil pensamentos por dia. Ou seja, aquela história de cabeça cheia é por isso, é verdade. Muitos pensamentos ao mesmo tempo. Acontece que boa parte desses 50 mil pensamentos, cara, eles servem unicamente para justificar as coisas que a gente deixa de fazer, para justificar as coisas que a gente não quer fazer. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a gente é mestre na arte da sabotagem, cara. Agora, né, com essa explicação, fica fácil entender por que a gente não faz exercício, por exemplo, mesmo sabendo que faz bem. Por que a gente não come saudável, mesmo sabendo que o nosso corpo vai agradecer por isso, mesmo a gente sabendo que vai fazer a diferença? E por que isso acontece na maioria das vezes? Porque existe uma coisa chamada ganho secundário. O que é um ganho secundário? É quando você mantém um comportamento, mesmo sabendo que esse comportamento não te faz bem, mesmo sabendo que esse comportamento te faz mal. É aquela parada, poxa, eu fumo cigarro porque eu fumo cigarro, mas eu sei que fumar cigarro faz mal. A gente faz isso de forma inconsciente, a gente mantém esse comportamento ruim de forma inconsciente, justamente porque existe um benefício oculto por trás desse comportamento. E esse benefício oculto é o que a gente chama de ganho secundário. Vamos pegar a questão do emagrecimento. Eu quero emagrecer, mas aí eu não faço exercício. E aí eu digo para mim mesma que eu não faço exercício porque, por exemplo, sei lá, eu tenho hernia de disco e a minha coluna dói. Qual é o meu ganho secundário me comportando dessa forma? Pode ser vários. Eu posso, por exemplo, não querer mudar os meus hábitos de repente, ter que me movimentar mais vezes. Eu posso dar desculpa de repente, eu querer ficar em frente à TV, vendo um seriado, descansando um pouco mais, porque realmente mudar hábitos, cara, é uma coisa trabalhosa, né? Então, partindo daquele princípio do estudo dos pensamentos, né? E que a maioria dos nossos pensamentos é com o objetivo de justificar aquilo que a gente não quer fazer, faz muito sentido a gente manter um comportamento porque existe um ganho secundário por trás. Nós somos máquinas de arranjar desculpas convincentes. Mas o problema é que essa mesma habilidade que a gente tem para achar desculpa é um ponto cego, porque cria um muro de limitações, cara. Ele cria um muro que limita as nossas conquistas, aonde quer chegar. E por isso que usar a condição atual como fator limitante é um ponto cego fortíssimo. E isso faz as pessoas engordarem, porque elas não caem na percepção que elas estão procurando por desculpas que justifiquem
Por exemplo, o treino que ela não fez hoje, desculpas que justifiquem aquele docinho que acabou comendo porque teve um dia difícil, aí quis compensar porque estava ansiosa. E aí, quando você vê, você está nesse looping de comportamento, né? Incorporando cada vez mais hábitos que não te fazem bem, mas que você mantém, porque você tem um ganho secundário com isso. E a consequência é que isso só te faz ganhar peso, né? Nós temos crenças limitantes fortíssimas e se a gente não parar, dar um stop, elas vão virando cada vez mais uma bola de neve. Será que tem alguma dica aí para sair dessa situação? Solução sempre tem. Se eu fosse dar uma dica de como frear, né, essa questão de ficar sempre girando nesse loop, é você pensar que o seu problema é, na verdade, a sua solução. O fato é, você precisa encarar a sua condição atual como um motivo para você fazer, por exemplo, exercício, e não como uma desculpa. Se você tem dor na coluna, se você tem hérnia de disco, se você tem artrose e o joelho incomoda, cara, esse é mais um motivo para você fazer exercício, porque você precisa fortalecer os músculos que estão em volta da sua articulação para você parar de sentir dor. Pensa na condição atual como um motivo para você fazer aquilo que você não quer fazer. Sua motivação. Sua motivação. E não pensa como uma forma de desculpa.